Giro de notícias. Olha só, a Rádio Paranaíba Máximos FM recebe nesta quinta-feira, aqui em Rio Paranaíba, o nosso querido amigo, o amigo do povo, o deputado Dr. Eli Tarquínio. O deputado que é natural de Uberaba, é médico formado há mais de 50 anos, foi cirurgião dos hospitais Vera Cruz, Imaculada Conceição, além de diretor e cirurgião do Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas. Ele também exerceu o cargo de secretário adjunto do Estado de Saúde na primeira gestão de Aécio Neves, 2003 a 2006. E sua região de atuação, claro, é o Alto Paranaíba e o Noroeste Mineiro. O deputado atualmente é presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária desde março, membro da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar desde maio, membro da Comissão de Direitos Humanos, também membro da Comissão das Comissões Permanentes da Assembleia e membro da CPI da CEMIG, que investiga ações criminosas dentro da estatal. Deputado, para mim, primeiramente, é um prazer recebê-lo aqui na redação da Rádio Paranaíba. Um currículo desse tamanho, para mim, claro, é sempre um prazer estar conversando com o deputado, ainda mais o senhor que é amigo do povo, está sempre em Rio Paranaíba, beneficiando o Rio Paranaíba com diversos recursos. Seja bem-vindo, se apresente um pouco aí, como que nasceu esse desejo de conciliar a medicina com a política. Bom dia, Gilberto, bom dia aos telespectadores. Com muita alegria que nós estamos aqui hoje no Rio Paranaíba, também me associando à comemoração de mais um ano de vida desse município tão importante, né? E que tão bem dirigido pelo prefeito, pelos vereadores, enfim, pela comunidade que vive sempre associada ao poder político. É um município onde a gente respira paz, respira recursos, né? Também do próprio fator de economia, né? Que é a agropecuária. E estamos aí já com muito entusiasmo sempre, com muita gratidão pela votação que aqui eu recebo, sempre, né? Aliado ao poder político, aliado ao povo e cuidando da minha missão, já agora uma missão dupla, sobretudo a medicina, que me provocou também chegar ao poder político, né? Através da medicina que a gente, no consultório, a gente faz um histórico e percebe as carências que existem, as injustiças que existem com relação à federação, ao Estado e aos municípios. Então a gente foi despertado por isso, né? E vivendo durante 22 anos a medicina só exclusivamente, a gente teve uma hora que tudo chama-se oportunidade, né? A oportunidade é fugidia, passageira. E a gente, às vezes, eu fui convidado a ser deputado, né? E estava numa situação, assim, um pouco dividido, se topava ser deputado ou não, e por uma questão, assim, de foro íntimo e atendendo aos amigos, eu entrei para disputar numa condição até assim um pouco pejorativa, porque já existia aqueles clássicos que sempre estavam disputando a eleição, mas foi muito bem sucedido, apoiado pelo povo, principalmente de Patos naquela época, com um histórico de prestação de serviço a toda a região, né, como médico, principalmente quando eu me transformei em diretor, eu fui convidado para ser diretor do Hospital Regional, e lá eu percebi que precisava melhorar vamos dizer assim, o cenário médico-científico e também, assim, não eu, mas assim, construindo um pronto-socorro moderno, e o hospital já estava bastante antigo, já assim, de condições precárias, e através de uma associação filantrópica dos produtores rurais da região, porque nós tivemos apoio naquela época de algumas prefeituras também, e do povo em geral, né? O povo cooperava com 2, 3, o cara internava a mulher lá para ganhar menino, dava R$10, 5, e enfim, nós íamos comprando os tijolos assim, parceladamente, e conseguimos fazer um edifício praticamente da saúde, né? Um pronto-socorro moderno, dentro das exigências do Ministério Público, da Organização Mundial de Saúde, e então eu fiquei muito feliz,
Depois eu entreguei o cargo, mas o Estado começou a participar decididamente naquela época, né? Hoje está um pouco assim, a acomodação tá pouca em relação à demanda. Sim. Mas nós estamos aí trabalhando também lá com algumas ideias, né? E eu fui convidado também para dar, vamos dizer assim, alguma opinião naquela sessão de direito da Santa Casa lá de Patos, né? Isso tudo para servir a região. E nunca esqueci dos municípios também, quando a gente destina as verbas para saúde, para custeio, para Covid agora recentemente, né? Nós tivemos outras atividades que nós vamos falar para frente, você vai me entrevistar. E aí eu fui muito bem sucedido na política. Então, eu estou até hoje aí para servir, é uma missão, estou muito feliz, porque é espontâneo, né? E atendeu a minha vocação médica no sentido de aliviar o paciente, e aí não é mais paciente, é a população, né? O paciente que está sofrendo. O sofrimento é crônico, um mais, outro menos, e também buscar a dignidade de cada família, né? Principalmente na educação, na saúde, naquilo que tudo que precisa uma família bem constituída, e também que não, às vezes a gente tem percalços na vida, né? Onde às vezes a família tem dificuldade de permanecer junto, mas todo ser humano merece cuidado na saúde, cuidado como médico, e cuidado como político. A política é o bem maior, que ela toma conta de tudo. Então, eu estou muito voltado para a justiça social. A gente percebe, o senhor teve lá nos anos 90, né, quando o senhor entrou na política, houve uma mudança drástica em todas as cidades da região que o senhor atuava naquela época e atua hoje, né, como deputado. Houve uma mudança muito drástica, né? Como que o senhor vê essa evolução, dessa mudança dessas cidades, né? Hoje nós temos um hospital bem estruturado em Patos de Minas, temos a Santa Casa, vários hospitais particulares, quase todas as cidades da região têm um hospital para atender às necessidades do povo e, consequentemente, leva o pessoal de maior gravidade para o hospital regional, né? E temos também, recentemente, uma polêmica envolvendo o hospital regional, que é a privatização do hospital, né? Acho que seria isso. Como que o senhor vê essa situação? É necessário ou não é necessária essa privatização do hospital regional? Não, eu não acho necessário, porque saúde e educação é como direito de nascer. Isso nos nivela. E a igualdade é isso aí. Agora, é uma igualdade difícil de sustentar, porque o dinheiro é um atrativo muito forte e o ser humano, querendo ou não, todos nós temos algum egoísmo. Quando a gente faz a coisa com ambição tem a jurisdição do indivíduo, dele, da família. Agora, nós não podemos ter ganância. Ganância, você está ocupando espaço do outro, está prejudicando o outro. Você quer ganhar dinheiro que não é justo, né? Agora, o cara quer ganhar dinheiro dentro do limite para sustentar a família, até para criar mais um patrimônio, desde que seja uma coisa com lisura, é muito bom. Mas eu acho que as OS, que são as organizações sociais, isso já está em lei, etc., mas é porque o Brasil é um país extremamente neoliberal. Ele é um país do mercado. Enquanto nós tivermos o mercado como ponto principal, e aí tem grande parte dos políticos que são neoliberais. Aí nós vamos ter um desequilíbrio das classes sociais. E nós estamos lutando aí, ó, você vê, a linha da miséria no Brasil está aumentando. Sim. Então nós temos o rico, o médio, o pobre. Mas não é permitido, eu não convivo com esse aumento da miséria. Isso me preocupa muito. Muita gente drogado, o pessoal não obedece à lei, né? Então nós estamos precisando de ter um pouco de prudência no país. Isso depende muito dos políticos, né? E precisamos também que o presidente da República tenha um comportamento menos compulsivo. Eu acho que ele está no lugar certo, porque ele foi eleito, o povo opinou, mas nós precisamos deixar de radicalismo, tanto de direita quanto de esquerda, né? Eu acho que a nossa missão é ganhar o caminho da prudência, ganhar o caminho do meio, ganhar o caminho da paz, construirmos pontes de entendimento entre os contraditórios.
entre os adversários. Nós temos que aproximar do adversário como cristão, certo? Compreendendo a situação dele, para ele possa compreender a nossa situação, aqueles que têm divergência, e só se realiza através do diálogo político, do bom entendimento. É o que a gente percebe numa cidade como Rio Paranaíba, como Lagoa Formosa, apesar da disputa ser bastante intensa. Terminou a eleição, vamos estar todos unidos em prol do prefeito, da Câmara de Vereadores, enfim, dos poderes constituídos, das instituições, principalmente aquelas mais carentes, os asilos, a APAI, privilegiar aqueles que sofrem mais, né, para ter paz. Agora, um município igual Rio Paranaíba, que tem uma riqueza no solo, que tem condições hoje com a técnica de explorar, e tem aqueles que têm mais, os que têm menos, nós vivemos como uma grande família com fraternidade. Se fala tanto em liberdade, se fala tanto em igualdade, fala muito em fraternidade. A campanha da fraternidade continua sempre. Ela não está fora do contexto da política, não. A política, ela se une à religião, é uma via final para o mundo, para o cara ser justo, para o cara procurar, pelo menos, procurar praticar a justiça. Lógico, ninguém é perfeito, só Deus. Mas dentro das nossas imperfeições, procurarmos não ser intempestivos, não ser impulsivos, tirar um pouco os nossos instintos, predominar um pouco a razão, o bom senso. É isso aí a nossa vida. O senhor comentou a questão do aumento da pobreza, né? A gente percebe, né, nós que somos mais pobres, que vivemos no interior do Brasil, a gente percebe que gás de cozinha a R$100, R$120, gasolina R$7, né? O salário mínimo miserável. Todas as coisas aumentando, né? O dólar lá em cima, isso influencia na questão da vida, né? Da sociedade, aumenta a questão da pobreza também. E a gente está vendo uma briga muito intensa em Brasília, né? Entre os três poderes, né? O presidente atacando o STF respondendo, deputado atacando o presidente, senador, enfim, né? Os três poderes brigando. E na última terça-feira, dia da independência, a gente teve aqueles manifestos com atos antidemocráticos. Alguns não entendem que foi atos democráticos do presidente, né, atacando diretamente e insultando talvez o STF. Isso, consequentemente, traz um mau exemplo para o Brasil, né? Porque acaba influenciando na economia, né? O Brasil hoje vive da economia. E a gente percebe, saiu o PIB recentemente, que a gente teve uma redução no PIB, né? E como que o senhor vê essa situação dessas manifestações, às vezes antidemocráticas de um lado, pedindo a democracia do outro? Como que o senhor vê essa questão dentro de Brasília? Como o senhor é um deputado que já viveu muitos mandatos aí, viveu aquela questão do impeachment da Dilma, né? Viveu a questão do Pimentel, da crise econômica do que o Pimentel deixou no governo de Minas. Como que o senhor está vendo essa questão dessa crise econômica, política no Brasil? Eu penso assim, nós temos a influência hoje, a globalização, ela acabou com as fronteiras, né? E principalmente as barreiras econômicas. O desenvolvimento econômico, ele aumentou, mas o desenvolvimento social não acompanhou. Porque isso aí tem que acontecer para e passo. Porque senão vai haver concentração de renda. Então nós temos que pensar nos parlamentos e também os projetos de leis do Executivo, ter essa visão de que somos iguais, por natureza. Sim. Mas nós temos que regular, porque a oportunidade tem que ser igual para todos. Por isso que eu sou contra o OAS. Porque o OAS é uma instituição que fala que não visa lucro, mas nós estamos cheios de exemplos aí, Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, agora recente, lá para o lado do Pará, em plena Covid, as OAS fazendo maus negócios e tendo relações espúrias, desviando dinheiro, né, porque o governo banca, dá o dinheiro para alguns comandar. Ora, se tem tanto funcionário público preparado, em Minas Gerais principalmente, tem a Escola de Governo João Pinheiro.
onde está cheio de PhD, né? Por que não procura ter uma administração eficiente? Fala-se tanto em gestão, lá está cheio de gestores PhD. Agora vai entregar para uma entidade particular, e tudo que é particular visa lucro. Sim. E não tem dado certo. Eu tenho uma emenda lá, que foi a quarta de todas, que o professor Cleiton entrou com o projeto, e eu fiz uma emenda que até nós ganhamos, né? Primeiro teve uma emenda lá já, que saúde e educação não pode estar na mão de OS, e eu fiz uma terceira que o gestor, né? A parte o gestor não pode, e o cargo de direção não pode estar na mão de OS. Aí acabou de matar. E nós ganhamos a lei. Agora está sobrestando a pauta, quer dizer, não pode votar nada enquanto não decidir isso, porque o governador vetou. Uhum. Né? Como vetou há pouco tempo, há 2 anos e tanto, na reforma do Estado, eu fiz uma emenda para a nossa região, criando a SUPRAM do Alto Paranaíba. A SUPRAM é a Superintendência do Meio Ambiente, para resolvermos nosso problema de licença, de outorga, ficar livre de Uberlândia. Nós somos uma região um pouco distante já de Uberlândia. Sim. Né? E temos a condição de crescer sozinho, agroindústria, etc. Então, educação, saúde, segurança. E agora você falou uma coisa interessante. Um salário mínimo miserável que não dá para o cara ter dignidade, ter uma casa para criar os filhos dele. O cara que ganha salário mínimo. E não tem um projeto, a não ser político, eleitoreiro, para ter uma casa popular. Não precisa dessa coisa. É direito do cidadão. Porque eu acho o seguinte, o direito, né, a lei veio para regular as diferenças, disciplinar a sociedade na sua ganância entre rico, pobre, médio e miserável. Então nós temos que regular. A dignidade se resolve também com recurso material. Porque se falta tudo, igual você diz. Eu acho, por exemplo, eu penso, e nós fizemos agora o Recomeça Minas, você deve ter visto. Sim. Eu fiz uma emenda lá, na minha comissão, zerando a cesta básica. O Brasil tem que colocar imposto em cima de propriedade grande propriedade, grandes riquezas, para ver se faz política pública de compensação social no tocante à arrecadação de impostos. Porque nós temos que regular um pouco a ganância do homem, que é imperfeito. E por isso que eu falo, se a gente trilhar no caminho dos 10 mandamentos, dos ensinamentos que tem a Bíblia como exemplo, que tem tudo, né, que explica tudo, os grandes cientistas também trazem muita recomendação que coincide com a da Bíblia, e às vezes alguns falam que são ateus, não são. Eles estão pensando também no bem do homem. Então eu penso que nós temos que reunir todas as diferenças, até de pensamento, numa coisa só, na dignidade do ser humano. E a dignidade é direito de usufruir da vida, da saúde, da educação, que eu digo que é básico, é igual ao direito de nascer, e as outras, quem sabe, pode ser privatizada. Agora está uma onda de privatização. Sim. Por quê? Porque desregularam a economia, o povo está passando dificuldade, a maioria do povo, e eles querem vender o nosso patrimônio. Ora, nós estamos no século XXI. Conhecemos muita coisa, é lógico, mas ainda falta muito para conhecer na ciência, mas a ciência aplicada para o bem do homem, ela tem sucesso. Eu tenho certeza que melhora um pouco a vida. E não precisa ter uma onda assim, você não pode ter uma onda de privatização. Podemos privatizar, mas vamos ter bom senso. O senhor comentou sobre a questão do Recomeça Minas. Minas Gerais hoje, de acordo com o governo Zema, que é uma pergunta que eu quero fazer para o senhor, como que está a relação no governo Zema com a Assembleia? A questão do ICMS. Minas Gerais hoje tem um dos ICMS mais caros do Brasil, mais altos. Né? Em relação à gasolina, por exemplo, é o mais alto. Né? Tem postos de gasolina, por exemplo, em Patos de Minas, está chegando a R$7. Aqui em Rio Paranaíba está chegando a R$6,50, R$6,60. Tem algum projeto na Assembleia para tentar reduzir esse ICMS em Minas? Porque Minas Gerais estava quebrada. Né? Inclusive foi mês passado que o governo começou a pagar o funcionalismo em dia, né? Sei. Como que está essa questão para a redução do ICMS, para tentar reduzir esses preços de gasolina,
comida ou mesmo a questão da conta de luz também, em relação à CEMIG, depois nós vamos falar exclusivamente da CEMIG. Como que está essa questão na Assembleia para tentar reduzir esse ICMS? A questão na Assembleia está polêmica, né? Porque, na verdade, por exemplo, o Zema fez um decreto, né? Para manter o ICMS dos postos também, né? O posto tem que pagar. E há uma recomendação já também decretada lá há uma recomendação do Bolsonaro, né? Do Congresso. Sim. Né? Mas o Bolsonaro é que eu acho que propôs liberar esse ICMS. Tá isso aí. Tá uma dificuldade e tá parada a coisa. Nós vamos ter que resolver isso aqui. Eu penso assim, precisamos tomar uma consciência como é que está a vida dos postos, né? É toda uma cadeia de produção de petróleo, depois refinar o petróleo, trazer a gasolina, trazer isso. Eu acho que precisa de um estudo muito bem feito para não prejudicar ninguém. Uhum. E, na verdade, Minas Gerais é um dos estados que mais tem imposto, que mais taxa ICMS, taxa não, que mais, o percentual de ICMS é o mais alto. Sim. Você veja o álcool, etc. Tem um órgão criado no CONFAZ, você sabe, né? Uma reunião entre todos os representantes das secretarias de fazendas de cada estado e vota uma proposta de um estado que quer fazer, por exemplo, o equilíbrio dele lá, criar uma situação de cobrar menos ou cobrar mais. Se todos votam, passa a valer. Uhum. Isso gera muitas vezes, lá é para evitar a guerra fiscal, mas a guerra fiscal não acaba, você sabe. Então, o Brasil é um país que precisa repensar a federação, repensar, vamos dizer assim, esse aspecto de cobrança de imposto de um estado para o outro, até chegar na parte final, né, no consumidor. E está trazendo problema demais. Isso aí é, na minha opinião, muito complexo. A gente pensa, vão liberar para facilitar para os caminhoneiros, para tudo que é transporte, o avião, né, tudo. Acredito que seria bom não taxar a ICMS para gasolina, enfim, petróleo e outras energias, seja lá limpa ou seja energia do petróleo, né? E também a gasolina. Eu penso que no primeiro momento devia não cobrar, mas vai haver também outro lado protestando, que seria os donos de postos. Sim. Né? Na verdade, os caminhoneiros, aqueles que estão na estrada todo dia, eu acho que eles merecem, na pior das hipóteses, uma redução. Na pior das hipóteses. Ou então, tirar o CMS da conta. Essa é uma ideia, mas nós estamos dependendo muito também do Congresso Nacional, de chegar nas assembleias, né? Na Assembleia está ainda numa fase ainda de discussão. Vamos ver o que vai dar. E como que está a relação entre vocês e o Zema? Porque ficou um decreto. Decreto não resolve. Porque decreto não é uma boa iniciativa, né? O parlamento gosta de discutir isso e, quem sabe, tomar uma posição mais consciente da situação de todos. É aquilo que eu te falei, tem que criar um fator de regulação das diferenças de pretensões de cada classe social, de cada instituição, de cada, por exemplo, corporação, né? No caso da classe dos caminhoneiros, né? Das grandes firmas também. Então, é aquilo que eu te falei, as diferenças são muitas, gritantes, né? Das instituições particulares e também dos estratos sociais. Você conseguir uma resultante algébrica dessa situação complexa não é fácil e não pode ser de afobadilha agora, decreto. O Zema decretou, né? Que não pode, quer dizer,
ele quer arrecadar com o dinheiro dos postos, né? Pois é. E como que está essa relação do governo Zema com a Assembleia? A relação do governo Zema com a Assembleia é uma relação um pouco conturbada. Não está muito fácil, porque o Zema ele tem pouco diálogo com o deputado. É através dos secretários, né? E eu acho que o Zema é um bom governador, mas a linha dele é extremamente neoliberal. É linha do mercado. E aí não importa com as diferenças. Aparentemente parece que importa, mas a gente vê pelo resultante. Minas Gerais está cada dia mais empobrecendo, as pessoas estão empobrecendo, e isso me preocupa muito, porque na medida que empobrece, a fome pode aparecer. Eu acho que ela está voltando já. Já está faltando pão na mesa. Eu acho que já voltou, né? Aquele que nós comentamos. O Recomeça né? Minas a nossa resultante da Assembleia, nós fizemos 16 reuniões nas diversas regiões e ouvindo o povo pelo Zoom, né? À distância, mas ficou patente que as classes, vamos dizer, quem paga o simples, quem ganha salário e também os pequenas empresas, né? Todas estão correndo o risco de fechar, né? Durante a pandemia, e teve no declaração do estado de calamidade, nós demos um alívio aí, mas precisa melhorar mais ainda. Como eu te disse, o básico é a cesta básica, porque senão vai passar fome muita gente, né? O pessoal de eventos está sofrendo muito. São pequenas empresas, às vezes até cara que paga só o simples, e está dificultando muito para a classe pobre e que tem iniciativa, que trabalha. Você vê, o BDMG não tem uma linha de empréstimo para um cara que tem 20 hectares. Se não for através da cooperativa, ele não consegue. E muitas vezes na cooperativa ele não é o maior produtor e fica para o fim da fila. Entende? Então nós temos que ter uma linha de crédito tipo BNDES para o particular. E compete ao BDMG, compete ao governo mineiro criar essa linha. Então nós fizemos uma boa Assembleia, independente partido, votou essa situação toda. Mesmo aqueles que estão da base do governo. Eu não tenho nada contra o governo, eu acho que ele é dinâmico, é um homem honesto, mas tudo depende da filosofia política, a linha política. Não pode ser uma linha voltada só para quem tem. É para quem não tem, para ver se tem oportunidade para adquirir as coisas. Porque ele chegou no mandato falando que ia reconstruir Minas, né? A gente entende também que veio a questão da pandemia. É difícil. Que paralisou bastante coisa. Não, a gente entende a dificuldade do governo Zema. A gente percebe que ele tem feito alguma coisa. Por exemplo, muito. Como a gente ressaltou aqui agora há pouco, ele voltou a pagar o salário em dia. Voltou. Né? O governo Pimentel deixou Minas quebrado. Quebrado. Agora, tem uma coisa. Essa quebradeira é histórica também. Sim. Agora, o Pimentel acelerou a quebradeira. E aí, ele quando tomou posse, ele já sabia que tinha essa situação. Então, muitas vezes, você não pode ir com sede no pote para resolver um problema histórico. Por isso que eu disse, o homem é um ser histórico, o governo é histórico. E a grande história nossa é que Minas Gerais foi cada dia mais taxando o imposto, certo? E que o Zema não é culpado. E ele está procurando fazer uma álgebra, pagar em dia, fazer tudo, mas eu tenho a impressão que o arranjo algébrico é que está pesando. A resultante ele está tendo de arrecadar, poder pagar, mas precisa voltar os olhos para a administração pública, para ter política de governo, não é política partidária. E aí ele peca muito quando ele quer fazer tudo que o Novo diz que tem que ser feito. Ele vive, né, numa rede ou num conjunto de 34 partidos no Brasil. Não é só o Novo que está certo. A gente tem que entender que cada um tem uma opinião. E aí eu também rendo as minhas homenagens ao governo, que muita coisa melhorou, mas precisa melhorar também a maneira de ver a cada um e a todos na sua dimensão. Dimensão de miséria,
dimensão de pobreza, depois dimensão da classe média, dimensão da classe rica, que tem aí umas 2 ou 3 classificações, e tem você vê, o Brasil tem 2 pessoas ricas entre os 10 mais ricos do mundo. Vamos falar agora um pouco da CEMIG, que é o senhor é membro da comissão da CEMIG, né, que tá investigando as ações criminosas dentro da CEMIG. Primeira pergunta, o senhor é contra ou a favor da privatização da CEMIG? Sou contra a privatização da CEMIG. É uma grande empresa, e aí que eu acho que os passos do Zema, ele está esvaziando a CEMIG, ele já vendeu a Light, ele está vendendo outras empresas para diminuir a CEMIG, porque é para chegar no momento que ela não é interessante, aí vai ter que ser privatizada. A gente percebe que esse espírito de privatização, eu não sou comunista, eu não sou de direita e nem de esquerda. Eu sou a favor do ser humano com bem-estar. Essa é a minha meta filosófica. A gente percebe que vocês estão convocando várias pessoas para depor na CPI, né? E já achou algum crime dentro da própria CEMIG? Porque a gente percebe que o serviço da CEMIG está péssimo em várias vezes. Fortes indícios. Lá tem... nós estamos observando tudo, vai ter um relatório que você vai ver que há uma necessidade de repensar a CEMIG, mas repensar também como talvez um dos grandes patrimônios de Minas. E ele está esvaziando a CEMIG para vender. Tudo ele está num projeto nacional, que é exatamente a privatização das empresas mais fortes de Minas Gerais. E você vê, ele quer vender a Codemig. Araxá tem 95% do nióbio do mundo. Quem explora lá é o Itaú, coisa mal feita. O Itaú tem 70% de lucro e Minas tem talvez 25% ou 30%. Ele arrecada. E ele quer, se deixar, ele vai privatizar a mina. E para privatizar a mina, mesmo com toda a tecnologia, você não sabe qual que é o potencial dela. É que nem a questão do ouro que é retirado em Paracatu, né? O ouro vai para fora do país, não fica, né? E não é taxado em Minas. E ele trouxe os assessores, todo de ponto marcado. Foi buscar no Rio, o secretário da Fazenda, o secretário do Planejamento também já tem, mas já foi embora. Então é o seguinte, extremamente privatizante. E não é dizer que... Porque a palavra republicana, a palavra república, significa coisa do povo, patrimônio do povo. Tem que exercer o poder em nome do povo. A soberania do cara vem pelo aquilo que ele está preocupado. Ele é o pai de todos de Minas Gerais. Então, ele tem que administrar muito bem essa família com afeto, com visão de bem-estar, com visão de não ter diferença, não discriminação, né? E nem de aquele espírito de ficar de joelho, né? Nós herdamos muita coisa de escravidão da África com o português, então nós temos que melhorar isso aqui. Bacana. Só uma pergunta em questão a questão de Estado, né? Seria interessante abrir uma CPI contra a Copasa também? Eu penso que sim. Vamos voltar para o Alto Paranaíba. Rio Paranaíba recebe do senhor várias emendas parlamentares que beneficiam toda a população do município, né? Somente ano passado foram 672 mil reais enviados para Rio Paranaíba e nesse ano quase 300 mil reais, no total aí de 291.018,33. Claro que isso aqui é custeio da Covid, transferência especial, custeio de veículos, para compra de veículos. Deputado, qual que é a relação do senhor com o Rio Paranaíba? Minha relação do Rio Paranaíba é de fraternidade, é de sentir bem aqui, né? Grandes amigos, e pensar no povo todo, porque a gente sempre está mediando os interesses, principalmente da saúde, e tudo aquilo que vai influenciar na família, né? Quer dizer, na sobrevivência das pessoas, com um pouco de dignidade. Porque eu já estou achando que dignidade está igual camisa, tem A, B, C e D. E não é. É um direito que todo mundo tem, é igual virtude, é uma força que vem de dentro, de viver bem com os outros, né? Procurando, pelo menos, evitar conflito. Nós temos que sanear os conflitos, quer dizer, diminuir, não vai acabar os conflitos, porque cada um pensa de uma maneira, mas pelo menos o respeito ao outro, a opinião do outro, né?
E eu estou muito feliz no Rio Paranaíba, porque daqui eu tenho grandes amigos e a gente está sempre... eu sei de tudo que acontece quando uma pessoa cai no hospital aqui, vai transferir até para o particular, a gente acompanha, e que eu tenho pessoal lá, né, para seguir isso. E nós temos tudo no WhatsApp, atende pelo WhatsApp, gente daqui, da região, orientando, consulta por telemedicina, que eu não gosto muito, mas não tem outra saída agora, né? Até a gente poder estar junto com todo mundo e sentir cada um, isso é muito importante. Calor humano, né? Gregarismo, isso é que nós precisamos. Podemos esperar mais recursos esse ano para Rio Paranaíba? Não, se Deus quiser, nós vamos dobrar ou triplicar, viu? Muito bom. Tá. Deputado, a gente vai agradecendo a participação do senhor. Quero que o senhor volte novamente para a gente comentar mais as ações que vocês têm feito na Assembleia. Né? Eu conversei recentemente com outro deputado, a gente que teve enviar semana retrasada, salvo engano. A gente comentou sobre a questão da alta da gasolina, também quase os mesmos assuntos que a gente comentou aqui. Para mim, sempre um prazer estar conversando com vocês, recebendo vocês aqui na Rádio Paranaíba. E vamos. O assessor está lembrando aqui a questão da gente comentar da PEC da Vale, né? Que é o acordo com a Vale daquela tragédia crime em Brumadinho. O senhor foi autor do projeto, né? Que beneficiou os 853 municípios de Minas Gerais. Como que se deu esse projeto? Eu fui autor do projeto que beneficiou e também fui autor do projeto. Lógico, lá foi todo mundo apoiou, né, prestando homenagem para a gente, tudo, mas a assinatura de todos esses dois projetos contou com 77%, então, 77 deputados, 100%, e talvez um, dois, talvez não, quer dizer, praticamente 100%, e exatamente pensando nisso tudo que a gente falou aqui no todo. E pensamos assim, o governo também, a primeira PEC foi calculada acima de 1%. Da arrecadação do Estado, da receita corrente líquida, que está no orçamento 105 bi, que era do ano passado, que está valendo para esse ano, acima de 1%, qualquer receita extraordinária que não obedeça às leis do orçamento, que entre no governo, né, esses acidentes ou outras formas de aparecer uma receita extraordinária, não é receita de imposto, não é receita de tudo aquilo que recolhe, né, que entra no caixa do governo, acima de 1%, o governo tem que elaborar um projeto de lei e mandar para a Assembleia. Isso não existiria. Esses 11 bilhões que ficou para nós analisarmos na Assembleia, através de um projeto que o Zema mandou, o Zema pôs lá o que ele queria. E nós fizemos as emendas, num clima de bom entendimento, às vezes demorou um pouco mais, porque muitas vezes tem uns que são mais resistentes, outros menos. Resistir até é importante, porque depois sai uma coisa bem feita. Aí o que nós fizemos? Destinamos 11 bilhões. O Zema fez o projeto, nós melhoramos, analisamos, melhoramos o projeto. Não tinha 1,5 bilhão para os municípios. Houve um entendimento das partes, pois queremos agradecer ele também por aceitar esse 1,5 bilhão, nós pedimos foi 3, mas ele concordou com 1,5, ele que está na cabeça, né, para dirigir, foi ótimo, e pensamos nos 853 municípios. Como é que seria? Per capita, pelo número de população. Aí veio um grande problema onde eu entrei com a PEC. Como é que vai passar esse dinheiro? Ele queria que passasse prestação de conta para o governo através de 1, 2, 3, por exemplo, aqui tem 1,5 milhão. 1,5 milhão. É 1 milhão. Esse 1 milhão podia ser três convênios. 3 convênios precisam de muita documentação, muita certidão, nem sempre atrasa, o dinheiro não chegaria em tempo. Então eu pensei de uma maneira reta. Prestação de conta, Tribunal de Contas. A Câmara fiscaliza o que o governo vai gastar aqui, o nosso prefeito. A Câmara não vai criar problema, porque vai ser bem aplicado. Então, ficou 853 municípios numa escala ascendente pelo número de população. Sim. Foi aprovado por todo mundo. Eu tenho a honra, né, desse projeto, eu participei da promulgação e esse realmente é um projeto meu. O outro é de todos, mas esse meu é de todos. Meu assim, eu que assinei em primeiro signatário, mas isso não significa nada. Significa que todos assinaram e foi discutido e acharam que estava certo.
e fez o bem para o povo de Minas Gerais, ainda que seja mínimo, mas pensando naquele cidadão que mora lá na beirada do rio. Tem que ser igual a água, tem que nascer lá em cima e servir a todos, Sim. independente de qualquer cor, independente de qualquer condição social. Deputado, então vou agradecendo a participação do senhor conosco aqui, foi um prazer conversar com o senhor sobre esses assuntos. E chegou né? para o Rio Paranaíba, então, eu sei que muita gente veio cá, falou, foi eu que fiz, não, foi a Assembleia. Sim. Todo? Sim. Viu? Como eu ia dizendo, vou agradecendo a participação do senhor conosco aqui. Foi um prazer muito grande estar conversando com o senhor aqui. Né? A minha primeira entrevista com o doutor, a gente pode marcar outras vezes para a gente conversar. Sempre que o senhor vier a Rio Paranaíba, passe aqui na rádio para a gente estar conversando, trocando ideia, né? Como a gente estava trocando ideia em off aqui, questões filosóficas, né? Então fica aí o microfone aberto para o senhor. Eu quero despedir, te agradecer demais pela oportunidade. Teremos outras vezes, vamos conversar fora de microfone também, Sim, porque claro. eu sei do seu conhecimento. Isso me dá muita alegria para a gente poder mediar juntamente com você, com a imprensa, os interesses nossos de servir ao povo. Isso é que interessa. E eu sei que a imprensa faz isso com muita, principalmente a rádio que chega em qualquer lugar, né? E agradecer ao povo do Rio Paranaíba por tudo que tem me proporcionado, né, as vitórias que eu consegui, estar junto com o prefeito e com todos da Câmara dos Vereadores, né, e as lideranças aqui. E quem precisar do senhor, tem um escritório parlamentar aqui no Rio. Qualquer hora. Estamos aí, tem um escritório. Muito bem, conversamos com o doutor Eli Tarquínio, deputado estadual, amigo do povo aqui de Rio Paranaíba, para a Rádio Paranaíba, repórter Gilberto Martins. Giro de notícias.